Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Hoje que é o dia de Nossa Senhora Rainha. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente chama esse evangelho o evangelho da anunciação, né? Quando o anjo anuncia a Maria o plano que Deus tinha para ela desde o início do mundo, desde o início da criação. Então Deus sabe tudo o que ia acontecer, então Maria sempre esteve presente nos planos dele. E hoje celebramos esse título de rainha porque ela é a mãe do rei. Se ela é a mãe do rei, ela é a rainha. Semana passada, uma semana atrás exatamente, a igreja celebrou, né, teve a festa da Assunção de Nossa Senhora. E, quer dizer, uma vez que ela foi assunta ao céu, levada pelos anjos de corpo e alma, então, com certeza que no céu ela foi coroada rainha, por ter sido a mãe do rei nessa vida. E bem interessante que quando o anjo aparece para Maria e fala: Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Então aqui está dizendo que Maria, que aconteceu? Maria, ela era prometida em casamento, né? Ela era uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Quando o anjo diz: Alegra-te, cheia de graça,
o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar, qual seria o significado dessa saudação? O que sempre me chamou a atenção nessa leitura é que ela não se perturbou com a presença do anjo. Ela não causou nela assim nenhum espanto. Parece até que ela era familiarizada com o anjo. Mas sim, ela ficou sem entender o que o anjo estava dizendo para ela. E aqui a gente já começa a conhecer um pouco de Maria, porque ela começou a pensar qual seria o significado da saudação. A gente, então, já a partir daqui consegue entender a simplicidade e a humildade dessa tão grande mulher, que mesmo sendo saudada dessa maneira por um anjo, ela não se considerou a esse nível, tanto assim que ela ficou em dúvida, por que será que ele está me chamando de cheia de graça? E como eu estava falando que aqui a gente começa a conhecer Maria. Quem é Maria? Maria é a mãe do Senhor e é uma pessoa que pensava, sempre quando alguma palavra do Senhor era dirigida a ela tinha o hábito de refletir sobre isso. E a gente sabe o que aconteceu no nascimento de Jesus, quando começaram a dizer maravilhas do menino, ela meditava e guardava todas aquelas coisas no seu coração. Diz o Evangelho quando narra o nascimento. E aqui, esse Evangelho, quando narra a saudação do anjo, a aparição do anjo para ela tem essa atitude. Então, aqui foi a primeira vez que a gente vê que Maria é uma pessoa que reflete, gostava de refletir em todas as coisas que vinham de Deus. E o fato dela não entender, isso não era impedimento para que ela fizesse daquilo uma vivência. Ela aprofundava nas coisas de Deus. Sim, na verdade, isso foi como que um dos primeiros grandes exemplos de Maria para nós, porque ela fazia exatamente aquilo que nós também devemos fazer. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, a gente deve guardá-la no coração, meditá-la e entender o que Deus quer dizer para nós e qual é a mensagem que Ele quer passar para nós. Maria foi a primeira a fazer a Lexio Divina, porque isso é uma Lexio Divina. É quando tu lê a palavra de Deus, você ouve, você reflete sobre ela, você ora sobre ela, você medita, você aprofunda nela na oração. E foi exatamente o que ela fez. E é o que ela faz. E a gente vê que Maria, ela era sempre muito atenta às coisas de Deus. Ela era atenta às necessidades que, no primeiro milagre da vida de Jesus, foi ela que dirigiu a ele e falou, filho, o vinho acabou, eles não têm mais vinho. E ela sabia o que aquilo poderia significar para aquela família que estava dando a festa. Seria um estado muito vergonhoso. Olha, e quando a gente vê, se Jesus foi capaz de multiplicar o vinho, multiplicar o pão, e Maria, que viveu os 30 anos de Jesus intensamente com ele no seu lado, ajudando na casa, trabalhando com o pai, com a mãe. Então, ela conhecia bem o filho que ela tinha, e ela sabia o que ele era capaz de fazer. Totalmente. E esse evangelho do anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu, 3 meses antes, ele apareceu para Zacarias. 6 meses antes. 6 meses antes, 3 meses foi o tempo que Maria tinha para ir lá e servir. Ele apareceu para Zacarias e Zacarias duvidou por causa da idade avançada. Zacarias não fez igual Maria, de, assim, questionar. Poderia até ter perguntado para o anjo, como que eu vou ter um filho se eu já tenho uma idade muito avançada, minha esposa também? E o anjo explicaria, porque quando a gente não entende e pergunta, isso não ofende a Deus. Quem pergunta quer saber. Jesus fala, quem bate,
a porta se abre, quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Então, perguntar não é problema. O problema está em duvidar. E Maria em nenhum momento duvidou. Então, a gente vê que ela é tudo aquilo que a igreja sempre ensinou que ela é. As primeiras comunidades cristãs também, todos conheciam Maria. Sabia que ela era uma mulher de oração, de reflexão e de uma profundidade muito grande. Além dela ter sido concebida sem pecado original, isso é um dogma de fé, nós não temos dúvida disso, por ela ser a nova Arca da Aliança. Ela tem mais valor do que aquela miniatura da Arca da Aliança, que era tão sagrada, que era sacrossanta para o povo judeu, que ninguém podia tocar. Se alguém tocasse naquela arca em pecado, caía fulminado, caía morto. Então, mas porque... E a arca, o que ela fazia? Ela simplesmente guardava as tábuas da lei, os restos mortais de José, ela guardava um pouco do maná do deserto, o cajado de Moisés. Então, essa arca tinha essas coisas dentro e era super sagrada. Por quê? Porque essa arca, ela já vem ter um significado novo no Novo Testamento. No Novo Testamento, quem vai ser a nova Arca da Aliança? É Maria, né, que vai ser aquela que vai ser depositado dentro dela, no seu seio, vai ser gerado o próprio Deus. Basta a gente ler aquela passagem no Apocalipse, em que aparece a Arca do Senhor e de repente a arca é substituída por uma mulher, revestida do sol e com 12 estrelas em volta de sua cabeça e a lua debaixo dos seus pés. Incrível, né? Então quer dizer que Maria, ela é a nova Arca da Aliança e ela é pra gente assim, uma pessoa muito, muito especial, muito querida. Ela é uma pessoa querida porque, além de tudo, ela é mãe daquele que nós dizemos que amamos tanto, mãe do meu Senhor. E se realmente amamos Jesus, devemos amar Maria. Não existe como alguém amar uma pessoa e não amar a mãe dela. Fica meio estranho, né? Dizer eu amo, gosto tanto de Jesus e bota a mãe dele de lado como ela fosse uma pessoa qualquer. E, felizmente já ouvi de gente dizer isso, mas é o ridículo da insensatez, dizer que ela é uma mulher qualquer. Ela não é uma mulher qualquer, ela é a mãe do meu Senhor e precisa estar cheia do Espírito Santo, como Isabel, para dizer assim, quando Maria chegou na casa de Isabel, saudou Isabel, o menino pulou de alegria no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Somente aqueles que recebem o Espírito Santo têm a capacidade de reconhecer isso. Então, é sempre muito bom a gente saber isso, que Maria, ela é a nova Eva. Enquanto Eva desobedeceu, levou a humanidade toda para o precipício, Maria foi obediente e elevou toda a humanidade para Jesus. Ela é o contrário de Eva, ela é a nova Eva, ela é a nossa mãe, e quem a deu para nós como mãe foi o próprio Cristo na cruz. Quando ele estava morrendo na cruz, antes dele entregar o Espírito, estavam ali nos pés dele Maria, mulher de Cleofa, Maria Madalena e o discípulo que ele amava, que inclusive deu todo esse testemunho, porque ele foi testemunha ocular. Ele mesmo viu tudo o que ele escreveu. Ninguém contou para ele. E Jesus falou? Filho, eis aí a tua mãe. Ele olhou para Maria e falou: mãe, eis aí o teu filho. E naquele momento em diante, aquele discípulo tomou Maria e levou ela para sua casa e cuidou dela.
Exatamente. E o mesmo discípulo que foi poupado de morrer martirizado. A missão que Deus deu para ele salvou ele a vida. Morreu de velhice. Morreu que chegou a hora. Portanto, por Eva, o pecado foi introduzido no mundo. Por Maria, a salvação foi introduzida no mundo. Exato. E da mesma maneira que São Paulo fala, o primeiro homem trouxe, né, o pecado no mundo. E Jesus é o novo Adão que tirou o pecado do mundo. Então a gente tem na história uma nova Eva e um novo Adão. E nosso carinho por Maria não nos afasta de Jesus, não. Muito pelo contrário. Só nos aproxima. Porque olha, para a gente imaginar como é possível uma virgem, uma mulher que não tinha nenhum contato com o homem para procriar. Então ela teve filho por obra do Espírito Santo e mesmo ao nascer dela, preservou a virgindade dela. E nós sabemos comprovadamente que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. E Jesus foi o seu único filho. Então, até interpretações maldosas que alguns tentam dar, que Maria teve outros filhos, aí citam o filho de Zebedeu, filho da irmã, como fossem irmãos, porque sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Uma vez aconteceu isso quando Jesus estava pregando. Eles foram lá para buscar Jesus, porque Jesus não foi muito aceito na cidade dele. Então eles foram lá para proteger Jesus, para trazê-lo. Mas Jesus fala, minha mãe e meu irmão, meu pai, meu irmão, é todo aquele que faz a vontade de Deus. Então Jesus aproveitou a oportunidade para dar esse ensinamento, que quando fazemos a vontade de Deus, nos tornamos também, além de seus seguidores, tornamos mãe, pai, irmão, tudo de Jesus. Exatamente. Mas é preciso entender que amamos a Maria, mas amamos muito. Temos um culto a Maria, um culto de admiração, de profunda admiração. A ela, nós admiramos acima de todos os santos, de todas aquelas pessoas muito virtuosas que amaram a Deus incondicionalmente, que deixaram para a gente um exemplo de vida, que quando morreram, ninguém podia esquecer dessas pessoas como até hoje, por causa do amor muito grande que tiveram, né? De todas as criaturas, e eu estou falando criaturas, não estou me referindo a Jesus, porque Jesus não foi uma criatura. Ele é o Criador. Mas de todas as criaturas, Maria foi o maior exemplo que nós tivemos até hoje na história da cristandade, o maior exemplo de fé que nós já vimos. Mas sabemos que Deus a escolheu, ela esteve no pensamento de Deus desde quando Deus falou para Eva. Desde quando Deus, quando houve o pecado de Adão e Eva, lá no início da Bíblia, no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus falou assim para a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua geração e a sua posteridade e a da mulher. E ela vai esmagar a sua cabeça, ainda disse isso. E um detalhe, quando Deus se refere à mulher com M maiúsculo. A mulher. A mulher por excelência. Porque não uma mulher qualquer. Maria, ela é a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Exatamente. Ela é a mulher. Ela é igual a gente fala, que tem a tradição com T minúsculo e a com T maiúsculo, que tem o peso da palavra de Deus. Exatamente. E Maria não, ela sobressai. Agora, nossa admiração, o culto, muita gente pensa, falou culto a Maria, isso é idolatria, não. Existem diferenças de culto. O culto de adoração, nós só damos a Deus, adorar só a Deus. Mas o culto de veneração, que é uma admiração profunda, a gente dá a Maria e aos santos e anjos. Quem me admira tem um culto de veneração por mim. É verdade. Porque o que significa essa palavra veneração significa admiração. Admiração. É melhor que a gente conheça melhor o nosso vocabulário português
para que não fique dando interpretações errôneas e usando disso para dar um mau testemunho de fé, ou então querer diminuir a fé dos outros. Ou não nos deixem enganar por pessoas que se usam desse artifício para tentar confundir a nossa fé. Então Maria, ela está no nível espiritual acima dos santos. Por que ela está acima dos santos? Porque todos eles que foram santos tinham por ela uma grande admiração. Maria foi fonte de inspiração para todos aqueles que se tornaram santos e que foram reconhecidos pela igreja. Existem ainda muitos santos que não são reconhecidos pela igreja, que nem se sabe. Muitas pessoas que vivem no meio de nós, que vivem uma vida de santidade, de oferecimento a Deus todo o tempo, de oração. Santo é todo aquele que faz a vontade de Deus. Jesus fala, santo é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Sede santo, porque Deus é santo. Então pode ser que um dia eu não esteja nos altares da igreja como São Adilson ou Santa Sônia, mas isso não significa que eu não possa ser santo. Se a gente quer, a gente pode. É uma batalha. Tem que chegar no final da carreira e dizer como a carta de São Paulo a Tito. Combati o bom combate, cheguei ao final da minha carreira e guardei a fé. Exatamente. Então Maria, ela, pelo fato de ter sido concebida sem a mancha do pecado original, porque ela ia gerar Jesus, o Santo dos Santos, ela ia gerar a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus feito homem, chamado Deus conosco. Deus não poderia habitar no seio de qualquer uma. Definitivamente não poderia ser uma mulher qualquer. Não poderia. Ela foi uma mulher especial, mas ela foi muito especial. Deus a fez sem a mancha, porque para Deus tudo é possível. Eu acredito, todos nós católicos acreditamos, e é um dogma, que a igreja declarou. Primeiro é uma verdade de fé, né? As pessoas acreditam nisso, vão estudando a palavra de Deus, vão aprofundando, viram que não tinha razão para que Maria não tivesse sido concebida sem pecado original, pelo fato da importância que ela teria no plano da salvação. Então, depois que as pessoas são unânimes de não ter dúvida, porque faz um sentido profundo, quando a igreja declarou um dogma de fé, então agora nenhum católico pode discutir esse assunto, pode discordar, porque já é declarado e é assim que é, e nós seguimos o que a igreja diz que deve ser. O que é certo, cabe à igreja nos orientar, e ela nos orienta nesse sentido. E não só nós temos o ensinamento da igreja, como também temos a inspiração do Espírito Santo, que nos mostra o que é a verdade. Precisamos ter medo. Lembramos do diálogo do anjo Gabriel com Maria. E bem interessante como que o anjo Gabriel, a missão dele é de mensageiro. Algo interessante agora, inclusive algo que você me fez agora pensar. Quando ele chega e cumprimenta Maria, salve cheia de graça, não é ele que teve essa ideia de chamar ela de cheia de graça. Quem disse para ele chamá-la dessa maneira é Deus. Ele está cumprindo uma ordem de Deus. Então quem chama realmente Maria de cheia de graça não é o anjo, mas sim Deus. Eu acredito que a partir daquele momento é que ela descobriu isso, que ela era cheia de graça, diferente dos profetas, de todos aqueles do Antigo Testamento que o anjo aparecera para eles. E eles caíam por terra, cheios de pavor. Com medo, falavam assim, eu vou morrer. Meu Deus, agora eu vou morrer porque um anjo apareceu para mim. E nenhum anjo chamou nenhum deles de cheio de graça. Não, nenhum. Nenhum, por mais virtuoso que fosse. Se alguém hoje em dia chegar para você e dizer, você também é cheio de graça igual Maria, isso não é verdade. Isso é errado. Cheio de graça, uma pessoa cheia de graça não peca. Não tem pecado nessa pessoa que é cheia de graça. Exato. E nós todos somos pecadores. A gente deseja que todos sejam cheios de graça.
com certeza fomos antes do pecado original. Todos foram criados sem pecado, sem mancha de pecado. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo, e nós todos acabamos adquirindo esse pecado, porque nós passamos a existir depois que o pecado entrou no mundo. Antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva, eles não tinham pecado. Já nascemos com essa herança do pecado. Mas como depois de Adão e Eva, aí nós adquirimos o pecado. Por isso, São Paulo fala bem claro sobre a doutrina do pecado original. O pecado original começa com Adão e Eva. E depois todos os homens pecaram. Tem até uma carta dele que ele fala assim que a natureza geme, né? É como se estivesse sofrendo as dores do parto. Exatamente. Até a volta, né? Olha, e é triste, eu vou dizer a você, nós estamos desde sábado acompanhando a nossa gatinha que está parecendo que vai morrer, sofrendo, quietinha. E eu fico pensando assim, Senhor, né? Até o animal sofre a dor da morte, né? Não é fácil morrer. Ela muito me faz lembrar a criação, o sofrimento que foi para toda a natureza. Tudo nesse mundo geme o pecado. A morte entrou no mundo para todas as criaturas. Por causa do pecado de Adão e Eva. E São Paulo fala, o salário do pecado é a morte. E até quem não tem culpa, né? Acabou que se espalhou para toda a criação. Os animaizinhos que não tinham nada a ver com isso, coitado. Mas tudo isso faz a gente lembrar, porque o Evangelho, a palavra do Senhor, não é algo assim para mim ler, tá longe de mim. Não tá longe. A palavra do Senhor, ela tá perto da gente. E ela vem em encontro com a nossa realidade, com a nossa rotina do dia a dia, com tudo que você passa na sua vida. Você pode aplicar a palavra de Deus ali. E tem que aplicar. Exatamente. Assim, então, nós vamos concluindo a nossa reflexão de hoje, muito boa. Teríamos ainda muito mais a falar, mas infelizmente temos que parar por aqui, por causa do tempo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, nós pedimos para que façam esse favor, para que a gente possa cada vez mais divulgar este trabalho. Então, pedimos a Deus, né, que abençoe a nossa vida e que a gente sempre viva, né, com o Evangelho dentro da nossa vida. Amém. Colocar no nosso dia a dia, que a palavra de Deus seja viva e que seja a coisa mais importante para nós. Porque a certeza que nós temos é que todos nós temos um prazo, temos uma data onde Deus marcou para que a gente entregue a nossa vida a Ele. Verdade. E Maria, nossa mãe, ela está sempre intercedendo por nós. E ela é uma mãe pendente das nossas necessidades. E eu continuo pedindo para ela sempre. E quero morrer pedindo a ela, contando com a ajuda dela, porque eu sei que a minha salvação vai ser garantida se eu confio na sua intercessão. Eu tenho um ponto a mais ao meu favor, que é a Maria. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Maria como nossa mãe. Obrigado por Maria existir e que esse dia de hoje todos possam refletir bem nesse Evangelho da encarnação e entender da anunciação. Da anunciação. Que nesse dia de hoje, esse Evangelho da anunciação seja um Evangelho que faça a gente refletir fundo como Maria fazia. Que sejamos como Maria. Possamos que meditemos e que guardemos no nosso coração a palavra do Senhor. Amém. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Paz de Cristo para nós, para o mundo inteiro.